Oi, pessoal! Hoje o nosso papo é sobre a ultrassonografia dos linfonodos abdominais. A gente vai montar um guia visual prático para entender o que essas pequenas estruturas nos contam sobre a saúde dos nossos pacientes. É uma ferramenta, olha, essencial no dia a dia da clínica. Então a grande questão é, o que é que os linfonodos podem nos dizer? Bom, pensem neles como se fossem os detetives do corpo. Qualquer alteraçãozinha que eles mostram pode ser a ponta do iceberg, contando uma história completa sobre o que está acontecendo lá dentro. Pode ser uma inflamação, uma infecção ou, claro, até uma neoplasia. Saber ler esses sinais é fundamental. E olha, não tem jeito, né? Para a gente conseguir identificar o que está errado, primeiro a gente precisa saber, de cor e salteado, como é o normal. Então, o nosso ponto de partida é exatamente esse, a anatomia ultrassonográfica de um linfonodo saudável. Então, como é esse linfonodo normal na tela do ultrassom? Basicamente, ele tem essa carinha clássica, um formato oval, sabe? Ou meio alongado, fusiforme. Os contornos são super bem definidos, lisinhos, e a textura por dentro, a ecotextura, é bem homogênea. Ele pode ser isoecogênico, ou seja, da mesma cor do tecido em volta, ou um pouquinho mais escuro, que a gente chama de hipoecogênico. Esse é o nosso normal, o nosso ponto de partida. E agora uma dica de ouro, um número que a gente precisa guardar. A relação entre o eixo curto e o eixo longo de um linfonodo normal tem que ser menor que 0,5. Por que isso é tão importante? Porque essa medida é a prova matemática de que ele está mantendo aquele formato ovalado, saudável, que a gente espera ver. Beleza, a gente já sabe como é a aparência de um linfonodo normal. Mas, e aí? Como é que a gente encontra essas estruturas lá dentro do abdômen? Agora a gente entra na parte prática, a técnica de varredura. O segredo aqui é ter um método, ser sistemático. A gente precisa passar o transdutor por todo o abdômen sem deixar escapar nada. Mas a boa notícia é que existem dois grupos de linfonodos que são, digamos, mais fáceis de achar. Os jejunais, que também são chamados de mesentéricos, e os ilíacos mediais. Eles acabam virando os nossos principais pontos de referência nesse mapa do abdômen. Ok, agora que a gente já dominou o normal, vamos para o que realmente representa um desafio no nosso dia a dia, os sinais de alerta. Vamos falar sobre a linfadenopatia, que nada mais é do que o nome técnico que a gente dá quando os linfonodos estão alterados. E qual é o primeiro sinal de que algo não vai bem? É a mudança no formato e na cor, na ecogenicidade. Aquele linfonodo que era ovalado começa a ficar mais redondo, gordinho. Ele aumenta de tamanho e, na maioria das vezes, fica mais escuro na imagem, mais hipoecogênico. É uma transformação bem visível. E para não ficar só na teoria, olha só essa imagem. É um exemplo perfeito do que a gente está falando. Essas estruturas marcadas com os asteriscos são linfonodos cólicos de uma gatinha. Dá para ver claramente como eles estão maiores, mais arredondados. É um caso de livro de linfadenopatia. Certo, encontramos a linfadenopatia. E agora vem a pergunta de $1 milhão. Isso é só uma reação a uma inflamação? Ou estamos olhando para algo mais sério, como uma neoplasia? É aqui que o ultrassom se torna um detetive de verdade, nos dando pistas muito valiosas para diferenciar uma coisa da outra. Essa tabela aqui resume o jogo. Vamos olhar com calma. De um lado, o reativo. O linfonodo até pode crescer, mas ele tenta manter o formato oval e as bordas continuam bem definidas. Agora, olha o lado neoplásico. A tendência é ele ficar redondo, os contornos ficam todos irregulares e por dentro a arquitetura fica bagunçada, heterogênea. A diferença visual é gritante. Lembra daquela continha da relação dos eixos? Então, para processos reativos inflamatórios, o número a se ter em mente é esse, geralmente menor que 0,7. Isso nos diz que, apesar de estar brigando contra alguma coisa e ter aumentado de tamanho, ele ainda está se esforçando para manter seu formato original. Agora, o outro lado da moeda. Se essa mesma relação dos eixos dá um valor maior que 0,7, aí o cenário muda completamente. Esse número, gente, é um dos maiores sinais de alerta para a malignidade que o ultrassom pode nos dar. É como se acendesse uma luz vermelha, indicando que o linfonodo perdeu sua arquitetura e está se tornando redondo de um jeito bem preocupante. Certo, vimos bastante coisa, né? Então, para fechar, vamos fazer um resumo rápido das principais pistas diagnósticas, aquelas informações que precisam ficar na ponta da língua. Então, o que não pode sair da cabeça? Primeiro, o linfonodo perdeu o formato oval e ficou redondo? Sinal de alerta. Segundo, os contornos estão irregulares, meio borrados? Suspeito.
E o ponto crucial, aquela relação dos eixos maior que 0,7, é um indicativo muito forte de neoplasia. Basicamente, o ultrassom nos dá todas essas pistas e aponta a direção que a gente precisa seguir. E tudo isso nos leva a essa pergunta final. E agora? O que a gente faz com essa informação? Bom, o ultrassom é um guia fantástico. Ele nos deu o mapa, nos mostrou o X no local do problema. Mas para ter o nome e o sobrenome desse problema, o diagnóstico definitivo, o próximo passo é indispensável. Usar o próprio ultrassom para guiar uma agulha e coletar material para uma citologia. É aí que a gente fecha o caso.